aproveitar que a Isabel Mega está com a gente, falava sobre esse padrinho de Pedro Lucas, que é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e isso explica um pouco até mesmo da trajetória política dele, né? Quem que é esse personagem da legenda do União Brasil? Pois é, Carol, ele era um parlamentar que atuava muito nos bastidores. Alguns outros atuais ministros lembram um pouco essa atuação. São figuras ali da Câmara dos Deputados importantes, que foram ganhando um pouco mais de holofote ao longo dos últimos anos, mas no bastidor mesmo. Não é aquela figura que estava o tempo todo falando, gravando com a imprensa, por exemplo. Lembra um pouco o perfil do Fufuca, que está no Ministério dos Esportes, lembra um pouco o perfil do próprio Juscelino Filho, Carol. Mas ele tem uma trajetória política, ele vem também de uma família de políticos no estado dele, que é o Maranhão. Não sei se a gente tem uma arte aqui para chamar, Carol, para a gente entender, ou se não é o momento, fiquei na dúvida aqui agora, mas a gente pode entrando aqui um pouco na linha histórica dele, para a gente entender quem é esse personagem, Pedro Lucas, né? Vocês conferem aí um pouco do perfil dele, Carol, justamente para a gente entender que não é um personagem de hoje na política. Ele vem construindo esse espaço político dele ao longo dos últimos anos. Ele tem 45 anos, vem lá da capital São Luís, no Maranhão. Ele é administrador. Em 2012, quando ele começou a carreira política, foi sendo vereador em São Luís e filiado ao PTB. Não está desde sempre no União Brasil, que, enfim, não existia lá em 2012, a gente tinha ainda divisão entre partidos, mas ele começou a carreira política dele pelo PTB. Em 2016, ele foi reeleito vereador. Em 2017, inclusive, isso é importante porque ele foi escolhido presidente da Agência Executiva Metropolitana no Maranhão. Quem era o governador da época? O ministro Flávio Dino, que hoje foi a peça-chave para que o antecessor de Pedro Lucas no Ministério das Comunicações, Juscelino Filho, tivesse que sair do Ministério, porque partiu dessa estratégia ali do Supremo Tribunal Federal, do processo envolvendo as investigações, melhor dizendo, sobre as emendas parlamentares, que tem o ministro Flávio Dino como a principal voz. Ele é o relator desses processos no Supremo Tribunal Federal e, portanto, ele que determinou também investigações a respeito disso. Então, todo mundo está ali no Maranhão, né? Mas bora voltar para a linha histórica. 2018, aí sim ele começa a nacionalizar o nome dele, quando ele ganha a eleição para deputado federal pelo Maranhão. Em 2022, inclusive, ele melhorou muito o patamar de votos dele, foi reeleito a deputado com mais de 159 mil votos, quase 160 mil votos, o mais votado do Maranhão. Em 2023, ele começa essa aproximação maior com o governo Lula. O União Brasil é um partido da base, mas é aquele partido que a gente sempre fala da divisão, mas ainda assim ele estava na vice-liderança do governo no Congresso Nacional. Em 2025, em um processo que não foi pacífico, fruto dessa divisão do União Brasil, ele se tornou líder do partido na Câmara dos Deputados. Ele já tinha tentado outras vezes, tá, Carol? E não tinha conseguido se emplacar na liderança do União Brasil, mas nesse ano teve ali uma chancela de outros nomes grandes do União Brasil e conseguiu ocupar esse posto, mas foi por pouco tempo, porque foi só nesse ano mesmo, nesse início de ano, e, portanto, já deixa a Câmara dos Deputados momentaneamente para que possa ocupar o cargo de ministro das Comunicações. Teve uma relatoria dele, que foi muito importante, sobre aquele projeto de lei tratando de uso de máscaras também. Vocês devem se lembrar, Carol, na pandemia a gente teve essa votação e foi um período em que ele teve ali, de fato, um pouco mais de holofote, holofote assim que a gente fala, não no bastidor, mas num trato direto com a imprensa, gravando entrevistas. Então foi um projeto de lei relatado por ele e que teve atenção total. Afinal de contas, estávamos em tempos de pandemia e a máscara era um item essencial.